Bom, pessoal, nós vamos falar um pouco hoje sobre o que é paisagem. As paisagens, elas podem ser consideradas aí uma categoria de análise do espaço geográfico. Ela é uma lente para analisar e compreender os fenômenos espaciais. Ela pode ser compreendida também como tudo aquilo que os nossos olhos enxergam, tudo aquilo que os nossos olhos alcançam, E a paisagem, ela é dividida aí, segundo a geografia, em paisagem natural e paisagem artificial ou paisagem humanizada. Vamos falar um pouquinho sobre a paisagem natural, que é aquela paisagem que não foi modificada pelo homem, aquela paisagem que o homem ainda não alcançou, não modificou, como as cachoeiras, os rios, as vegetações, os solos, relevos, os aspectos físicos, naturais, certo? O clima, a hidrografia. Quando você vê um rio, é uma paisagem natural. Quando você vê uma cachoeira, é uma paisagem natural. Quando você vê um cânion, isso tudo são paisagens naturais, paisagens que o homem ainda não modificou, não alcançou, certo? Já a paisagem cultural ou construída é aquele tipo de paisagem que o homem já chegou, que o homem já humanizou, já modificou, Nós dizemos que a paisagem é alterada pela ação humana, já foi transformada pela ação do homem. Por exemplo, uma cidade. Uma cidade é uma paisagem? Sim, é uma paisagem modificada, humanamente modificada, certo? E essa paisagem, ela serve para a nossa moradia, para o nosso conforto, para a nossa comodidade, para a nossa segurança, Então, a paisagem cultural ou construída, que pode ser chamada também de humanizada, é aquela paisagem que foi modificada pela ação do homem. Um exemplo disso são as cidades, são as casas, os parques, as pontes, os prédios, as escolas, as estradas, tudo que tem aí a mão do homem, a ação do homem, certo? E nós temos também a paisagem dinâmica, que é um olhar aí de Milton Santos. Milton Santos foi um geógrafo, um estudioso da geografia, e ele nos deixou aí uma grande obra, Ele é o geógrafo brasileiro talvez mais estudado, mais importante, Vocês vão ouvir muito falar de Milton Santos o ano todo aí comigo, certo? E ele fala que a paisagem, ela é dinâmica. Como assim, professora, dinâmica? Ela é a paisagem que tem som, que tem vida, que tem cheiro, que tem movimento, Por exemplo, uma cidade é uma paisagem urbana, dinâmica, Uma cachoeira é uma paisagem natural, dinâmica, porque ela tem som, ela tem cheiro, Ela tem elementos ali ao seu redor, como um passarinho, uma borboleta, uma lagarta, Então, ele fala que a paisagem, além de ser classificada em humana e construída, natural e construída, ela também tem que ser entendida como uma paisagem dinâmica, porque ela tem movimento. A paisagem hoje ela não é percebida de forma estática, parada, Ela é movimentada, ela tem cheiro, ela tem som, E também ela é tudo aquilo que a nossa percepção alcança, certo? É tudo aquilo que a nossa percepção permite, certinho? Então, quando eu falo em paisagem, eu estou falando de elementos da geografia, da ciência geográfica, e que está na nossa sociedade, que está entre nós, e ela é dividida em natural, que é aquela paisagem que não foi modificada pelo homem, e humanizada, que é aquela paisagem onde o homem já interferiu, já tem a ação humana, Nós vivemos nas cidades, então nós vivemos rodeados pela paisagem humana, construída, humanizada, mas um parque, tem elementos naturais, certo?
Então, nós vivemos aí entre as duas paisagens, né, a natural e a construída. E levando em consideração o que Milton Santos diz quando ele fala da paisagem dinâmica, né, que ela é aquela paisagem movimentada, aquela paisagem que não é estática, porque ela tem vida, né? Todas as paisagens têm vida, mesmo as construídas, certinho? Esse é o meu recado de hoje para vocês, começando aí as aulas do 7º ano de Geografia, falando sobre a paisagem. Um abraço a todos.